Esse é o segundo vídeo do nosso curso sobre Derrida, Derrida 50. No primeiro vídeo nós trabalhamos um pouquinho alguns dados biográficos, algumas noções gerais em termos de situação de Derrida no mundo acadêmico francês e em relação a outros filósofos. E no final a gente discorreu um pouco sobre a questão da desconstrução e como, de certa maneira, a forma como Derrida equaciona a desconstrução é um pouco diferente da forma como hoje a palavra penetrou no senso comum e muitas vezes até em situações de engajamento político. Ainda antes de entrar na obra propriamente dita de Derrida, eu gostaria de fazer aqui uma certa retomada do cenário francês, mais uma vez, que, a meu ver, foi decisivo para se compreender o pensamento de Derrida e muitas vezes algumas interpretações que eu entendo um tanto quanto inapropriadas do pensamento de Derrida, creio que se dão em função justamente desse desconhecimento da história do pensamento francês e do cenário intelectual francês no qual Derrida estava situado nos anos 60. Né? Eu acho que aquele livro que eu indiquei na semana passada do François Quisset, French Theory, ele explora bem como houve uma grande dificuldade no mundo anglo-saxão de, digamos assim, perceber sutilezas desses pensamentos na recepção ao longo da década de 70 e 80 desses pensamentos. Né? Então, essa reconstituição histórica, ou até a gente poderia ousar falar essa reconstituição genealógica do pensamento de Derrida, eu creio que seja uma ferramenta importante para a gente depois, mais tarde, né, nós teremos mais vídeos aí, para entrar realmente nas questões do texto, né, textuais de Derrida. Então, em relação à filosofia francesa do século XX, né, é possível abordar de múltiplas formas. Existe aquele livro O Século de Sartre, né, e nós vamos... existem livros da história do estruturalismo, da história da filosofia francesa na primeira metade, mas eu vou me focar aqui em dois livros que eu acho que estão num ambiente muito interessante, que é o ambiente que nós estamos vivendo, de uma segunda recepção, né, do momento filosófico francês dos anos 60. Né, depois de um certo período reativo em que alguns filósofos, os chamados novos filósofos, que foram alguns filósofos neocantianos surgidos no final da década de 70, como, por exemplo, Luc Ferry, Alain Renaud, o próprio Bernard-Henri Lévy, reivindicando a retomada dos direitos humanos e fazendo toda uma crítica à geração dos anos 60, né? Esse período hoje já está sendo, digamos assim, deixado de lado para que se faça uma retomada do pensamento filosófico dos anos 60. Né? Nesse ponto, quem tem desempenhado um papel importante, fundamentalmente o Alain Badiou, né? Um autor que justamente por isso eu vou escolher um livro dele. É um autor que é um sobrevivente dessa época, quase todos os filósofos, se não todos, agora me deu um branco, já faleceram, né? Se a gente pensar Foucault, Derrida, Barthes, Deleuze, Lyotard, Althusser, Lacan, o próprio Lévi-Strauss, né, que é um dos mais antigos deles, mas foi um dos que mais viveu. E Badiou, embora ele próprio se coloque num lugar marginal em relação a esse ciclo, ele ainda é um remanescente desse momento, assim como Rancière, Balibar, né, são alguns poucos que ainda estão vivos. Então o Badiou hoje desempenha um papel importante no sentido de uma retomada histórica desse período, e também Patrice Manigler
que publicou uma coletânea importante, Le Moment Philosophique, dos anos 60, né? Frederick Worms, né, que eu também vou falar um pouquinho, também lançou um excelente livro sobre a filosofia francesa do século XX. Então eu vou começar por esse livro do Worms, em que ele divide a filosofia francesa do século XX em 3 grandes momentos, né? Então ele faz uma abordagem diacrônica e parte do conceito de momento como uma espécie de uma síntese de uma problemática filosófica que percorre a obra dos diversos autores, muitas vezes até antagônicos entre si, mas envolvidos na mesma problemática, né? E o primeiro momento é o momento que a gente poderia chamar de momento espiritualista, segundo Worms, né? Que vai desde a última década do século XIX até mais ou menos o período da Segunda Guerra Mundial, onde a questão do espírito é uma questão uma questão central, né, e onde, digamos assim, os 2 grandes destaques são o Bergson, né, e o Brunswick. Né, esses 2 filósofos são, digamos assim, as 2 vias opostas, mas pelas quais a mesma problemática se coloca. Né? Depois, mais tarde, a gente vai ver que tanto Foucault quanto Badiou vão colocar essa divisória como uma divisória que vai se estabelecer na filosofia francesa entre a chamada filosofia da vida e a filosofia do conceito. Né? Quer dizer, a filosofia de Bergson era uma filosofia engajada na ideia de elan vital, né? Uma espécie de uma interioridade florescente, que é essa vitalidade, enquanto que a filosofia de Brunswick é uma filosofia mais analítica, né? Uma filosofia mais voltada para a questão da intuição intelectual e dos reflexos que isso coloca, né? Para a questão da inteligência num sentido mais conceitual. Depois disso, no pós-Segunda Guerra Mundial, a filosofia francesa teria se deslocado do momento espiritual para o momento da problemática do espírito, para o momento da problemática da existência. Né? Então aí a recepção do pensamento alemão, sobretudo dos 3 Hs, né? Hegel, Husserl e Heidegger, foi determinante para se colocar um novo estilo de problematização, uma filosofia diretamente voltada para a questão concreta da existência e fundamentalmente voltada para a existência humana. Né? Aqui, sem dúvida alguma, a gente pode reconhecer como personagens fundamentais desse pensamento Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, além de outros, como por exemplo o Maurice Merleau-Ponty, Jean Wahl, Gabriel Marcel, uma série de filósofos que colocaram essa questão da existência como a questão filosófica fundamental. Esse período teria durado mais ou menos até os anos 60, né? Em torno dos anos 60, quando essa problemática existencial de um viés, digamos assim, muito próximo do Kierkegaard, é substituída, ou de alguma maneira dá lugar à problemática estrutural. Né? Então a década de 60 vai ser uma década de transição entre o existencialismo e o estruturalismo, né? Onde a questão da estrutura que é uma questão mais analítica, uma questão mais conceitual, vai tomar o lugar dessa dimensão existencial que caracteriza o pensamento francês até a década de 60. Né? A gente pode localizar esse ponto de viragem nos anos entre 65 e 67, né? Nas querelas entre Lévi-Strauss, Foucault e o próprio Derrida em alguma escala contra Sartre, né? E como gradualmente o cenário vai virando
de um cenário onde Sartre é a grande referência, a grande estrela, para um cenário onde Sartre é o grande inimigo. Né? A gente vai discutir um pouco isso no vídeo sobre o existencialismo. Sartre acaba se tornando, digamos assim, o alvo privilegiado, um demarcador dos movimentos que vão se estabelecer a partir dos anos do meio da década dos anos 60 na filosofia francesa. Né? Então, esses seriam os três grandes momentos pelos quais passaram a filosofia francesa. Né? O primeiro momento de Bergson bolchevique, onde, aliás, existia uma coisa muito interessante que, infelizmente, foi se perdendo ao longo do século XX, que era uma capacidade de comunicação muito maior, vasos comunicantes mais fluidos entre a filosofia anglo-saxônica e a filosofia alemã, e, claro, a filosofia francesa. Né? Então, a gente pode colocar nesse quadrante geral aí, em torno dessas problemáticas, não só Bergson e Bolchevique, mas também, por exemplo, Freud, Husserl, e também, no caso dos Estados Unidos, né, por exemplo, William James, o pragmatismo norte-americano. Então, naquele momento, essas fronteiras eram mais porosas, né? Essas tradições conversavam até que, primeiro pela ruptura entre fenomenologia de um lado e neopositivismo do outro lado, e depois a ruptura entre Alemanha e França, que vai se estabelecer a partir de Habermas, né, com o discurso filosófico da modernidade, esse diálogo vai ficar mais distante, né, e acredito que hoje já haja um certo esforço para recuperar essa convergência de tradições e esse diálogo de tradições que foi extremado digamos assim, de uma maneira radical desde os anos 80, né, quando o Habermas e depois a gente tem o Affaire Sokal, a gente tem uma série de eventos que vão fazer com que essas tradições se distanciem. A segunda maneira de abordar a filosofia francesa no século XX é pensar como Alain Badiou faz nesse livro As Aventuras da Filosofia Francesa, né, que é um livro que, embora eu não esteja muito de acordo com o pensamento de Badiou, é um livro muito bonito, assim, é um livro onde ele realmente rende homenagem aos diversos filósofos, ao lado do Petit Panthéon Philosophique, que é um outro livro no qual ele continua, né, esse panteão filosófico, né, como ele chama. E nesse livro, Badiou caracteriza a filosofia francesa contemporânea, que ele vai chamar a filosofia que começa em Serenade de Sartre e vai até o que é a filosofia de Deleuze e Guattari, ou seja, dos anos no final dos anos 40 até final dos anos 80, anos 90. Então ele vai caracterizar esse espectro como filosofia francesa contemporânea e dizer que esse momento filosófico foi tão potente quanto o momento filosófico grego, né? Ou seja, o período Sócrates, Platão e Aristóteles, e o momento filosófico alemão, que teria sido de Kant a Schelling, Hegel, Fichte, enfim, o idealismo alemão. E o Badiou caracteriza esse espectro da filosofia francesa contemporânea a partir de 5 operações. Né? Primeiro, ele faz essa distinção entre filosofia do conceito e da vida, mas ele coloca que há questões em comum entre esses filósofos todos que foram os protagonistas da filosofia francesa no século XX. Né? Quais seriam essas operações? A primeira seria uma relação com Descartes e a questão do sujeito. Né? Para se contrapor, como por exemplo é o caso de Deleuze, que sempre procurou uma via diferente que essa via do sujeito, para um sentido de reinventar o sujeito, como é o caso de Lacan, ou, por exemplo, na polêmica entre Foucault e Derrida, da qual nós vamos falar também, em torno da história da loucura. Né? Então esses filósofos, de alguma maneira, sempre estariam
em referência ao horizonte cartesiano, né? Lembrando que Descartes é o fundador da filosofia francesa moderna, assim a gente pode dizer. Outro elemento, né, que Badiou coloca é o elemento alemão, o que ele chama da operação alemã. Né? Todos esses filósofos tinham um forte diálogo com os alemães. Né? Como eu já mencionei, por exemplo, os 3 Hs, né, Hegel, Husserl e Heidegger, foram objetos de, no mínimo, 2 recepções, né, no pensamento francês. A primeira recepção sartriana, pós-guerra, né, em que a questão da existência vai tomar o palco principal, e depois, por exemplo, vai se construir muita coisa em torno da dialética do senhor e do escravo, né, que vai vir a partir de Kojève, e depois vai passar por Bataille, Lacan, né, uma série de filósofos. Eu estou usando a palavra filósofo aqui em sentido lato, né, de uma maneira que filósofo inclui também pensadores como Lacan, Barthes e Lévi-Strauss, embora eles não estejam propriamente na área da filosofia. Mas, então, a questão da recepção do pensamento alemão vai se dar nesses 2 momentos. O primeiro momento no existencialismo e um segundo momento já a partir do estruturalismo e do dito pós-estruturalismo, com, sobretudo, por exemplo, Derrida vai fazer uma recepção própria do pensamento de Husserl e Heidegger, que vai entender que aquela recepção existencial e humanista sartriana não levou em consideração uma série de questões que esses filósofos levantavam e que não se reduziam a essa dimensão humanista. Além disso, o Badiou colocou que a maioria desses filósofos se colocou diante de si a questão da ciência, né, mas de uma maneira diferente do apenas tomar a ciência como o conhecimento, mas também tomar a ciência como uma operação criativa, né, onde a circulação dos conceitos científicos também era um modelo da possibilidade criativa humana. Né, e isso ficaria muito patente, por exemplo, em filósofos como o Gaston Bachelard, o Georges Canguilhem, Louis Althusser e o próprio Deleuze fez em que as imagens científicas produzissem, né, uma série de imagens filosóficas no seu pensamento. Né? Então essa relação com a ciência seria a terceira operação, ao lado da alemã e ao lado dessa operação em relação a Descartes. Finalmente, a última operação que Badiou rola é a chamada operação modernizadora, que ele chama. Né? Esses filósofos tinham em vista diretamente modernizar a filosofia, o que significa dizer aproximar a filosofia dessas novas linguagens que iam surgindo no século XX, como, por exemplo, do cinema, né, do jazz, do rock, enfim, né, de todo um campo cultural que a filosofia, por uma questão temporal, ainda não havia se aproximado, né, e que esses filósofos tinham o objetivo de aproximar. O Badiou ainda coloca mais 3 pontos que eu acho importantes, né, que caracterizam todo esse pensamento francês do século XX, que primeiro, uma aproximação forte com a literatura, né, ao contrário de outras tradições mais, digamos assim, voltadas para a questão da lógica ou para questões formais. O pensamento francês sempre foi um pensamento que colocou a literatura como um objeto, como um campo, né, no qual a filosofia tinha um diálogo, e a psicanálise também. Né? A psicanálise sempre fez questão para todos esses filósofos. Nesse sentido, é possível identificar uma série de elementos, né, psicanalíticos na obra de cada um desses autores, né, desde, obviamente, Lacan, né, que foi um psicanalista, até passando por Lévi-Strauss, passando por Derrida, enfim, né, a gente pode detectar que todos esses filósofos sempre se colocaram em diálogo com a psicanálise, sobretudo Freud. E, finalmente, Badiou também coloca que essa filosofia sempre foi uma filosofia militante, né, desde Sartre, e talvez esse seja o ponto que para ele marca a clivagem entre Sartre e o momento anterior. Né, a filosofia
por ser uma filosofia do pós-guerra, é uma filosofia que coloca para si a questão militante, né, a questão política. Todos esses filósofos, em algum grau, sempre colocaram a militância como parte do seu pensamento. Né? Eu acrescentaria mais um elemento que eu acho fundamental para entender a filosofia francesa, do século XX, especialmente, que Badiou não coloca, mas eu acrescentaria na lista, que é o elemento antropológico. Né? O que seria esse elemento antropológico? Não a antropologia no sentido que, por exemplo, vai irrigar o pensamento de Sartre, que é uma antropologia filosófica, uma espécie de antropologia humanista, mas a antropologia no sentido da etnologia. Né? Quer dizer, o impacto que a etnologia teve sobre o pensamento francês é inigualável em relação a qualquer outra tradição. Nenhuma tradição recebeu tão profundamente a questão que... duas questões que eu vou colocar, né, rapidamente. A primeira, a questão da diversidade cultural, né, que Lévi-Strauss vai trazer, ou seja, a não hierarquização de culturas, né, a ruptura com uma concepção progressiva e linear de história, que colocaria o Ocidente na ponta, né, enquanto o ápice da racionalidade, e colocaria todas as outras culturas como bárbaras ou selvagens. Né? A compreensão que Lévi-Strauss coloca, sobretudo o pensamento selvagem, faz com que não seja mais possível colocar simplesmente essa diversidade cultural no nível de uma linha progressiva teleológica. Né? Então aí isso vai ter consequências, por exemplo, em relação à filosofia da história, em relação à filosofia política. Tudo isso vai ser modificado em face dessa questão que Lévi-Strauss coloca. E finalmente, um outro choque antropológico que eu considero fundamental é o choque antropológico causado pelo pensamento de Marcel Mauss, sobretudo no ensaio sobre a dádiva, né, no qual Mauss contesta a ideia de que a única forma econômica humana seria a troca simétrica, né, que ainda está hoje na base, por exemplo, da antropologia utilitarista e individualista que alimenta as correntes dominantes da economia. Né? Mauss vai mostrar naquele ensaio que a dádiva ou dom, né, é um elemento que ultrapassa, digamos assim, essa linha de simetria, né, e faz com que essa dimensão do utilitarismo perca força. Né? Como nós vamos ver, isso é fundamental para compreender a forma como Bataille e depois Derrida, mas também Foucault e Deleuze articulam a noção de economia a partir de um excesso, de uma superabundância, e não, digamos assim, a partir tão somente de relações simétricas. Né? Eu considero que, mas aí precisaria de mais tempo para me explicar, quem sabe em outra oportunidade, né? Eu considero que essa é a diferença fundamental entre a escola de Frankfurt, que tem uma tematização relativamente parecida com a filosofia francesa dos anos 60, sobretudo pela influência em ambas correntes de Freud e de Marx, né? Mas que esse elemento Mauss é um elemento que diferencia bastante a filosofia francesa e que coloca ela fora de um projeto, digamos assim, universalista, tal como a filosofia da escola de Frankfurt acaba, de certa maneira, defendendo, sobretudo a partir do referencial kantiano. Né? Então eu considero que esse é um elemento que diferencia significativamente essas duas correntes, mas claro, precisaria de mais tempo para explicar isso. Né? Então, para fechar, né, eu gostaria de fazer aqui uma divisão, agora já é minha, né? Eu adotei na minha tese, que mais ou menos rudemente, tá? Divide a filosofia francesa em 4 correntes, agora não pelo corte cronológico, não por esse corte operacional, mas pelo corte, digamos assim, de afinidade temática. Eu vou dividir o pensamento francês em 4 correntes. A corrente do hegelianismo, que passa por Kojève, Poiré, Hippolyte, Bataille, né? e desempenha um papel relevantíssimo no pensamento francês. A corrente
da fenomenologia francesa, né? Eu escolhi esse nome propositalmente para ir um pouco além do existencialismo propriamente dito e abranger filósofos como, por exemplo, o Emmanuel Levinas, que não se enquadra exatamente no existencialismo, mas dentro da fenomenologia está lá o existencialismo. Em terceiro ponto, uma corrente que também, de uma maneira precária, eu nomeio como epistemologia francesa, né? Nós também vamos falar dela, é toda uma tradição epistemológica diferente da epistemologia germânica, da epistemologia anglo-saxônica, né? Que vem desde Bergson, Bachelard, Brunswick, Cavaillé, Althusser, Canguilhem, até chegar a Deleuze e hoje Latour, Isabelle Stengers, finalmente a última corrente será a corrente do estruturalismo, né, que aí vai abranger também o pós-estruturalismo, e a gente conhece Lévi-Strauss, Barthes, Lacan, e aí num lugar indefinido em relação a isso, Foucault, Deleuze, o próprio Derrida, Lyotard, né? Nós poderíamos fazer contingencialmente essa divisão só por uma questão de orientação. Tá? Então, ficaram muitas coisas de fora que eu esperava falar, mas o vídeo já atingiu, digamos assim, mais tempo do que eu gostaria. Então, eu espero que esse panorama tenha ajudado um pouco a localizar, né? É claro que essa divisão, por exemplo, que eu adotei agora no final não é uma divisão pura, né? Por exemplo, o Althusser poderia estar tanto na epistemologia quanto no estruturalismo, o próprio Lacan, um herdeiro do hegelianismo e da fenomenologia, mas eu coloquei no estruturalismo e assim por diante, né? Não são correntes exatamente puras, mas eu acredito que servem para a gente dividir os vários momentos filosóficos franceses que caracterizaram o século XX, e daí, a partir disso, então, dar uma compreensão um pouco mais específica em relação a Derrida. Então, alguns temas eu vou retomar quando a gente estiver analisando cada uma das correntes, né? E espero que esse panorama tenha sido um pouco, pelo menos, didático e útil para a gente se localizar. Obrigado e até a próxima.